etapa do Campeonato de Portugal de Circuitos em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve. Fim de semana de emoções fortes em Portimão, então com tudo para decidir neste Campeonato de Portugal de GTs. A Team Nova Driver de Campaniço, Vieira e Escalina tentava agarrar mais um título nacional de circuitos e para isso contava com a habitual fiabilidade do Audi R8 LMS Ultra. O objetivo é sempre acabar o melhor possível. Nós nas três provas que fizemos até hoje ganhamos as três, mesmo quando não éramos os mais rápidos, por isso hoje vamos também nessa posição, mesmo sabendo que não é preciso ganhar, mas claro que sendo uma prova de 2 horas o importante é acabar e depois das contas fazem-se o final. Mas do outro lado, a Vodafone BP Ultimate Team de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes via-se nesta prova reforçada com o espanhol Álvaro Fontes, vencedor da categoria Super GT do Campeonato de Espanha de Endurance em 2012. No entanto, seria José Pedro Fontes, o piloto do Mercedes SLS AMG, a conseguir ser o mais forte ao realizar uma volta ao traçado de Portimão em 1 minuto 45 e 417 centésimos, que conseguia então o primeiro lugar da grelha de partida e iria fazer tudo para impedir mais uma vitória da Nova Driver. Os Audis são sempre adversários que temos de ter muito respeito, são bastante competitivos, portanto vamos tentar fazer o nosso melhor numa pista onde sabemos que o nosso carro é sempre bom e nós gostamos de andar. É uma pista que nós gostamos bastante, o carro também está muito bem e, portanto, obviamente, fazer a pole é mais do que tudo uma satisfação, sobretudo pelo trabalho feito durante o fim de semana. Expectativas então viradas para o evento principal e para mais uma emocionante corrida deste campeonato, aqui em Portimão. Entramos então na corrida com os primeiros lugares da grelha a serem ocupados pela Vodafone BP Ultimate Team e com José Pedro Fontes ao volante do Mercedes, ele que partia então com a volta mais rápida dos tempos de treino. Seguido aqui pelo Audi R8 LMS Ultra, pilotado por César Campaniço, no segundo lugar da grelha de partida, para mais uma corrida então deste Campeonato de Portugal de Circuitos. Logo aqui nos primeiros metros de pista, então, José Pedro Fontes a atacar, ele que faz sempre muito bons começos e muito agressivos também, e Campaniço a segurar, ele que admitia antes do começo da corrida estar em desvantagem perante os Mercedes da Sports NU, muito rápidos neste tipo de traçado, como se sabe. O objetivo da Team Nova Driver para a corrida deste sábado era então, como já se sabia, tentar conquistar o título do CPC com o Audi R8 LMS Ultra e colocar o outro Audi da Team Nova Driver no segundo lugar desta competição. Aqui um pouco do interior dos veículos, imagens sempre espetaculares, onde se consegue sentir um pouco daquilo que é pilotar um carro com mais de 500 cavalos de potência. Tudo na mesma então, na frente da corrida, Fontes a imprimir um ritmo muito forte, Campaniço a seguir-lhe o rumo e lá atrás a luta pelas conquistas dos lugares e então tornando-se cada vez mais acesa. Já sabia que nas primeiras voltas o ritmo iria então ser imposto pelo Mercedes da Vodafone BP Ultimate Team, a equipa que partia em busca de terminar o ciclo vitorioso da Nova Driver. Um pouco lá mais para trás, outro dos pontos de interesse então deste campeonato, a luta pela GT Cup, aqui com o carro da Veloso Motorsport. Esta participação que teria, no entanto, um início muito atribulado quando não foi possível ter a caixa de velocidades do habitual Porsche 911 GT a necessitar de ser reparada após o circuito da Boa Vista. O que obrigou então a equipa nortenha a recorrer de urgência ao seu Aston Martin Vantage V8, carro que teria de ser então transportado desde a oficina da Veloso Motorsport, na Póvoa do Linhoso, como sabemos, até ao Algarve, num esforço extraordinário por parte dos elementos da formação nortenha. A prova do Aston Martin viria então por isso mesmo a estar envolta em alguma polémica no final da corrida, mas que no entanto viria a demonstrar em pista um ótimo andamento, logo desde o início da prova.
E aqui também o Porsche 911 de Gonçalo Manaú e Manuel Castro, numa prova que viria a comprovar-se muito azarada para grande parte dos pilotos em pista. Também o Porsche, aqui a rodar em bom ritmo, viria a ter os seus problemas um pouco mais tarde na corrida. Lá iremos mais daqui a pouco. Para já, bom andamento e pódio da GT Cup à vista. E à vista também, ainda para esta altura, o Ferrari F430, ele que viria a ser o primeiro a ter dificuldades nesta prova, o bólide da Oasis, navegado por Miguel Ferreira, Diogo Ferrão e Francisco Carvalho, e o carro que até começou bem a prova, mas que acabaria por ir para as boxes com problemas elétricos, caindo para o 6º posto, onde iria rodar grande parte desta etapa de Portimão do Campeonato de Portugal de Velocidade. Destaque ainda para uma ausência notada nos lugares da frente por esta altura, o Audi R8 LMS Ultra da formação de Palmela, tripulado então por João Ramos, João Figueiredo e a novidade, Lourenço Beirão da Veiga, viu-se afetado por problemas mecânicos. Em virtude de não ter completado o número de voltas regulamentar, ver-se então obrigado a largar do último lugar da grelha de partida, depois de devidamente autorizado pelo Colégio de Comissários Desportivos. Faria uma boa prova, um bom andamento sempre em crescendo, mas a essas emoções lá iremos mais daqui a pouco. Destaque também para a ausência da equipa Racing for Porto, que não chegou praticamente a aquecer com a participação na 5ª jornada do Campeonato de Portugal de Circuitos, GT de 2013, que então se disputou este fim de semana em Portimão. De facto, a formação nortenha, constituída pelos pilotos Amândio Dias, Renato Machado e João Batista, ficaria então impedida de alinhar na competição que decorreu durante o passado dia de sábado, depois de ter sido detectado um problema grave no motor do Porsche 911 GT, ainda durante os testes privados que a equipa realizou na passada sexta-feira, o dia da véspera da prova. Perto dos 40 minutos de corrida, então, e com os carros a entrarem nas boxes para a primeira troca de pilotos, faltava ainda muito, no entanto, em Portimão para ficar tudo decidido. Avançamos então com outro dos pontos de interesse desta temporada, o Campeonato de Sport Protótipos. E começamos aqui com a grelha de partida, onde a equipa CRM Motorsport, constituída pelos pilotos António Ricciardi e Nuno Santos, foi evoluindo a sua performance ao longo de todo o fim de semana, começando ambos os pilotos por marcar a presença na 3ª posição das qualificações da primeira e da segunda corrida. Desta forma, cada um deles posicionou o Wolf em 3º na grelha das 2 corridas mais importantes de todo o fim de semana, na categoria de referência deste Racing Weekend do Autódromo de Portimão. Na primeira corrida, então, António Ricciardi a revelar uma boa evolução nos tempos registados relativamente aos seus adversários mais diretos, mesmo tendo sofrido um peão provocado pelo óleo largado na pista. E na sequência deste incidente, que viria a mexer e muito com a corrida, deu-se a entrada do safety car em pista, que aí permaneceria durante as 3 voltas seguintes, e assim que reabria a janela da troca de pilotos, António Ricciardi, respeitando rigorosamente a estratégia da equipa, foi então o primeiro a entrar nas boxes, colocando desta forma o seu companheiro, Nuno Santos, com cerca de 20 segundos de avanço para o restante pelotão. Com margem suficiente então para gerir a corrida de forma inteligente até ao final, Nuno Santos correspondia, acabando por conquistar assim a grande vitória para toda a equipa. E na categoria C3, integrado também na Araújo Competições,
Equipa de Lisboa que venceu, como se sabe, a Taça do Mundo de Sport Protótipos em 2007. Francisco Abreu, o madeirense, está a ser sensação desta edição 2013 do Campeonato Português de Super Protótipos na categoria C3, como dizíamos, oriundo da competitiva Fórmula 4, onde alinham alguns dos melhores pilotos do mundo e onde se notabilizou, sobretudo no Grande Prémio de Pau de 2012. O piloto insular poderia estar tranquilamente na liderança do campeonato, não fossem as dificuldades mecânicas que o condicionaram no traçado da Boa Vista, como acompanhámos. O piloto madeirense continua então a figurar na segunda posição desta categoria, atrás da dupla belga formada por Donald Nissens e Wim Jans, e à frente do britânico Colin Bayne, mas está agora a escassos pontos da liderança. Francisco Abreu, então, a fazer uma ótima corrida, neste momento confortavelmente na liderança do Campeonato de Sport Protótipos na categoria de C3 e logo no seu ano de estreia da competição. Resolvido então o problema, o piloto madeirense, apesar de largar na cauda do pelotão, passou para a liderança logo na segunda volta e não mais alargou, vendo a bandeira xadrez, com uma margem significativa face ao segundo classificado, o britânico Colin Bayne, que fez também ele uma boa prova e que corre a solo, como sabemos, enquanto que a dupla belga de que falávamos, Donald Nissens e Wim Jans, completava assim o pódio. Esta segunda corrida correu bem. No início arranquei bem. Estive ali no grupo da frente, segundo, terceiro, e estava confortável, comecei-me a deixar de sentir confortável por causa da manete da caixa, que pronto, estava com alguma dificuldade em meter, mas o que eu quero acima de tudo frisar é o excelente trabalho que a equipa fez. O carro proporcionou-nos, tanto a mim como ao António, um carro ótimo e assim, este fim de semana foi o culminar do esforço que tem sido feito por todos nós. Para mim, a palavra do fim de semana é só uma, a equipa foi extraordinária. Esta vitória, 90% deles e 10% nossa, nós só tivemos que andar com o carro para a frente, estava impecável e portanto a eles dedico isto tudo. Já na segunda corrida e regressando aqui a um dos destaques deste fim de semana, de facto Nuno Santos a fazer um bom arranque, novamente do terceiro lugar da grelha de partida, conseguindo saltar para o segundo logo no início desta segunda corrida e mantendo uma luta acesa durante as primeiras voltas com os 4 primeiros do pelotão, até à troca de pilotos, onde estavam todos parados por menos de 5 segundos. Muita emoção nesta altura, até que António Ricciardi entrou e manteve também ele um ritmo forte e consistente, o que lhe permitiu alcançar a segunda vitória consecutiva do fim de semana e fazer o pleno em Portimão para a CRM Motorsport. Novamente na categoria C3 e novamente com Francisco Abreu a dominar então esta segunda corrida do fim de semana, também nesta categoria, nesta que é a quarta prova do Campeonato de Portugal de Sport Protótipos, disputada no Autódromo Internacional do Algarve. Nesta segunda corrida então largaria das boxes, mas esse handicap não o impediu de voltar a surpreender a concorrência com uma vitória, tendo bem terminado na segunda posição e a dupla Nissens e Jans ficando no lugar mais baixo do pódio. Contudo, já depois da entrega de prémios, Francisco Abreu viria a ser penalizado em 30 segundos pela alegada irregularidade técnica na altura da paragem obrigatória nas boxes e com essa penalização o piloto português seria então relegado para o segundo lugar, perdendo 7 pontos. Donald Nissens e Wim Jans têm ainda assim mais 16 pontos num campeonato, mas uma vitória no Estoril de Francisco Abreu anula essa diferença e permitiria a conquista do título. A quinta e última prova está então agendada para os próximos dias 12 e 13 de outubro e será discutida então no Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril. O carro esteve impecável hoje, sem problemas, consegui ganhar a primeira corrida. A segunda corrida também correu às mil maravilhas. No fim ainda acabámos por acabar a 6 décimos do Wolf da geral, e o que foi com o Radical foi fantástico e só tenho que agradecer à equipa e a todos que trabalharam e fizeram para que isto acontecesse.
Regressamos então à pista com o Mercedes da Vodafone, da Ultimate Team, agora com Miguel Barbosa aos comandos. Ele que continuava em grande ritmo e aproveitava nesta fase da corrida para se distanciar do piloto da Nova Driver. Nesta altura era ele, o finlandês Escalinen. E se o piloto portuense nunca conseguiu cavar uma vantagem confortável para Campanisso, ainda no primeiro turno de condução, que conseguiu manter-se sempre a menos de 3 segundos do líder até então, encostando por vezes até nos escapes do carro de Stuttgart. Pouco depois da hora de corrida e então com a primeira troca de pilotos, o Mercedes, pilotado por Barbosa, afastou-se do Audi e a milhão de segundos, volta após volta. Lá para trás, tudo mais ou menos na mesma. Os pilotos da Ferrari, que já havia passado algum tempo na boxe nesta altura, aqui a terem de trabalhar no carro, que ia demonstrando então alguns problemas, momentos sempre de grande agitação na boxe. De volta então à principal corrida. Mantinham-se as expectativas quanto a um novo vencedor na quarta jornada deste Campeonato de Portugal de GT, numa época até agora amplamente dominada pela Nova Driver. Através do Audi principal da equipa, mas também do carro comandado por João Figueiredo, João Ramos e Lourenço Beirão da Veiga. Uma novidade nesta prova, também ele a demonstrar um bom andamento, apesar dos contratempos, logo no início da prova de que falávamos há pouco. Corrida então de trás para a frente. E por falar em dianteira, de novo, um andamento fortíssimo aqui do Mercedes e a passagem de Miguel Barbosa para Álvaro Fontes, o reforço campeão de GT em Espanha no ano passado, nome forte da velocidade ibérica, agora ao volante do Mercedes, e para ele estavam reservados os momentos decisivos desta prova e deste campeonato. Logo na sua traseira, o Audi, como sempre, consistente, nesta altura já com Carlos Vieira aos comandos, ele que é sempre um piloto agressivo na ponta final de todas as provas, nunca dando muito descanso aos seus opositores. A corrida atravessava nesta fase uma certa acalmia aparente, então, apesar da tensão se ir sentindo à medida que a contagem do tempo se aproximava do seu fim. Mais cá para trás e já com algumas voltas de atraso. De novo com o Ferrari de Miguel Ferreira, Diogo Ferrão e Francisco Carvalho, por esta altura com um ótimo andamento, mas sem todavia conseguir alguma vez ter ultrapassado as contrariedades do nível elétrico do carro que o fariam perder muito tempo e atrasar-se irremediavelmente na luta pelo lugar cimeiro da GT Cup aqui no Algarve. Falou-se bastante em azar, precisamente no circuito internacional. E o que é verdade é que a corrida ia sendo marcada por erros dos pilotos também, mas, acima de tudo, por problemas mecânicos. Situação à qual não escapou o Porsche 911 de Gonçalo Manaú e Manuel Castro, o veículo que viria a ficar parado na boxe durante um longo período, muito embora sem cair para o último lugar, rodando na quinta posição, segunda da classe GT Cup, que ia sendo então liderada pelo Aston Martin de Pedro Marreiros e Nuno Batista, claramente muitos furos acima em termos de andamento em relação à restante concorrência. Nuno Batista e Pedro Marreiros acabariam então por circular consistentemente no primeiro posto da GT Cup, mas sem que nada o fizesse prever. Na ponta final da prova sentiram problemas técnicos, o que os obrigou a rodar muito lentamente, mas tal não os iria, no entanto, impedir de cruzar a linha de meta no primeiro posto. E regressando à dianteira da prova e ao momento que decidiu a corrida e o campeonato deste ano, o despiste do Mercedes, aqui com o erro do espanhol Álvaro Fontes, que ao volante do SLS perdeu então o controle do carro e fez um peão quando seguia na liderança, o que oferecia de mão beijada a oportunidade a Carlos Vieira, que na altura pilotava o Audi da Nova Driver, para passar então para a dianteira da prova, não largando mais o primeiro lugar até ao final. Vieira pôde então gerir a corrida, assegurando a quarta vitória na temporada em 4 provas, o que permitiu a César Campanisso e à sua equipa carimbar os títulos absolutos e o de GT3 desta época 2013. E neste seguimento tudo parecia então encaminhar-se para um final de sonho para a Nova Driver, uma vez que o Audi R8 LMS, partilhado por João Figueiredo, João Ramos e Lourenço Beirão da Veiga, seguia no segundo posto com uma vantagem até bastante confortável nesta altura para o Mercedes de Fontes, nesta altura conduzido então por Álvaro Fontes, o espanhol, campeão de GT do ano passado em Espanha. Mas, contudo, as últimas voltas seriam penosas para o segundo carro da Nova Driver, dado que, devido a problemas técnicos, Lourenço Beirão da Veiga via-se obrigado a reduzir drasticamente o seu ritmo, permitindo a aproximação e mesmo a ultrapassagem de Álvaro Fontes, que alcançava assim
o segundo lugar para a Sports & You e roubava a dobradinha nos 2 primeiros do pódio, à Nova Driver. 2 horas de corrida, meta à vista e título então para a Nova Driver, que conquista assim o Campeonato de Portugal de Circuitos após a excelente vitória do Audi R8 LMS e batia o favoritismo que inicialmente ia para a equipa da Mercedes, sobretudo depois de terem obtido a pole position. No terceiro lugar, o segundo Audi R8 LMS Ultra da Nova Driver, agora com João Ramos, João Figueiredo e Lourenço Beirão da Veiga, então mantendo a segunda posição no campeonato. Quarta vitória então em 4 provas, a selar o domínio total que a Nova Driver teve nesta temporada. Próxima prova do Campeonato de Portugal de Circuitos é em Braga, nos dias 14 e 15 de setembro. Os dois primeiros terços da corrida foram muito bons, muito rápidos, sempre sem problemas. 2 turnos, o meu primeiro turno e o turno do Pedro, muito constantes, o que nos permitiu ganhar uma vantagem muito grande relativamente ao Porsche e uma vantagem aí já ainda maior relativamente ao Ferrari, mas estes com problemas. Infelizmente, sensivelmente a meio do meu último turno, fiquei completamente sem travões e tive os últimos 20 minutos foram terríveis, foram os piores 20 minutos da minha carreira, porque tive que andar aqui de uma forma ainda relativamente rápida, a fazer mais uns bons 20 segundos, mas completamente sem travões. E foi muito difícil, mas consegui trazer o carro até ao fim. A corrida começou relativamente bem, embora na terceira posição, mas com o andamento dos 2 primeiros ao longo do turno, e depois no segundo e terceiro fomos condicionados com o splitter do carro partido e isso condicionou bastante o nosso andamento e foi gerir e chegar ao fim num sabor amargo, porque sentíamos que tínhamos carro para lutar pela vitória. De facto tivemos azar desta vez, estamos neste momento a lutar pela segunda posição, aliás a primeira já está garantida e neste momento estamos na segunda posição do campeonato, mas apenas a 2 pontos, neste caso do Zé Pedro Fontes. Lideramos grande parte da prova, fizemos uma boa prova, depois uma circunstância de corrida, só que foi possível o segundo lugar, mas foi ótimo, foi uma nova experiência com o Álvaro. Fizemos, acho que aqui um bom fim de semana, fizemos o melhor tempo nos treinos livres, melhor tempo nas 3 qualificações, volta mais rápida na corrida. Depois faltou a vitória, mas esperamos que as vitórias continuem a aparecer e já no próximo fim de semana eu tenho corridas, o Miguel também, o Álvaro também e esperamos ter vitórias. Decido salir con neumáticos pneus nuevos y el coche no es mi coche, no estoy acostumbrado y me dio un pequeño tirón de atrás y me hizo hacer un trompo y eso me hizo retrasarme y después he intentado rodar lo más rápido posible, pero es un coche que no estoy acostumbrado, era mi primera experiencia y bueno, he intentado rodar lo más rápido posible, pero también los competidores iban muy rápido y hemos terminado segundos. Mas acho que fizemos uma excelente corrida aos 3, acho que estamos 3 de parabéns, foi uma boa corrida, tivemos sempre rápidos, enfim as corridas são assim. A corrida foi bastante difícil, nós sabíamos que tínhamos um bocadinho de desvantagem, como tínhamos falado há pouco, técnica aqui nesta pista, mas o que é certo é que o nosso carro é bastante regular em corrida e fiz um primeiro turno todo ao ataque, atrás do piloto que tinha feito a pole position, fiquei contente com o meu ritmo e depois a gestão passava no segundo turno com o nosso Gentleman Driver, não perder muito. E foi o que ele fez, ele teve um bom ritmo também, não perdeu muito para o Mercedes e depois no último turno, pronto, mais uma vez tivemos um pouco de sorte já que o piloto do Mercedes acabou por sair de pista e o Carlos Vieira acabou a prova simplesmente a gerir, sempre com um bom ritmo, o que prova que mesmo que o Mercedes não tivesse saído, acho que íamos lutar até ao fim, ia ser uma corrida renhida, ou seja, éramos poucos carros, mas basta 2 ou 3 para fazer um bom espetáculo. Desde o início somos a única equipa que tínhamos 3 pilotos, as outras, a maioria que tem lutado connosco tinha só 2, o que dá uma ligeira vantagem, já que ter só 2 dá para gerir melhor o ritmo. Nós com 3 pilotos conseguimos, às vezes mesmo não sendo os mais rápidos, gerimos sempre da melhor maneira, a equipa esteve espetacular, sem erros, nas boxes, no reabastecimento, troca de pneus, hoje mais uma vez, e pronto, e acho que sobretudo o Mico, que é o nosso Gentleman Driver, que foi campeão comigo em Espanha, foi campeão espanhol o ano passado e este ano ganha connosco aqui em Portugal, acho que é espetacular e acho que foi um campeonato 4 em 4, só falta a quinta, né? Por isso vamos ver. Aplausos finais para os campeões de 2013.